Olá, o nosso conteúdo de hoje é o primeiro passo para que o seu filho aprenda a ouvir não. Que tal? Bom, para que nós possamos entender e começar a caminhar nesta jornada de aprendizagem, ainda que seja uma aprendizagem de comportamento, é preciso entender como é que nós aprendemos, como nós construímos a nossa aprendizagem. Eu digo a nossa porque é a nossa mesmo, enquanto mães, para que depois possamos auxiliar os nossos filhos, para que eles construam também como filhos. Não existe aprendizagem que seja imposta. Não existe nada que nós possamos construir de uma maneira imposta e sem significado. A primeira coisa e o primeiro passo para nós construirmos uma aprendizagem é, de fato, trazer sentido àquele contexto ou àquele conteúdo que será construído. Se nós olhamos para algo que precisamos aprender, só conseguiremos aprender, significa trazer para dentro esse processo a partir do momento em que nós vamos enxergando a necessidade e o sentido. A partir daí, nós vamos criando um relacionamento. Um relacionamento entre aquilo que eu necessito ou aquilo que eu preciso, aquilo que é importante e a informação. Nós criamos um relacionamento entre os dois espaços, vamos dizer, entre esse estado e esse estado, entre esta situação e esta situação. E isso é muito importante. Quando nós falamos de aprendizagem, nós estamos falando de processo. E todo processo está aí, dentro dele, mudanças. Então, para que aconteça um processo e este processo seja sustentado, tenha uma duração, uma sustentação, uma constância. É preciso, então, que nós tenhamos a consciência destas mudanças que acontecerão. Ainda falando de aprendizagem, é muito importante, seja lá qual for a situação que você, enquanto mãe, olha para a educação do seu filho e entende como necessidade, como necessária, e a partir daí se mobiliza para que ele também possa entender isso como uma necessidade. Esse aí é o primeiro passo. Aquilo que é importante, e você como mãe, né, responsável por isso, por saber aquilo que é necessário, por saber aquilo que pode ser construído por ele, pelo seu filho, ou poderá e deverá ser construído com a tua ajuda, mas que deverá ser construído, pois é necessário. Então é muito importante você diferenciar isso, né? Aquilo que o meu filho precisa aprender, mas ele terá de aprender por si só, e eu serei para ele um apoio, e aquilo que ele deverá aprender, e eu serei para ele parte desta aprendizagem, porque nós construiremos juntos. E o assunto do vídeo de hoje está ligado a esse segundo tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem que eu farei esta orientação, porém nós construiremos juntos este conhecimento, né? Que é aprender a ouvir não. E como é que alguém aprende a ouvir não? Aprendendo a ouvir sim.
aprendendo a entender a diferença entre o sim e o não, o pode e o não pode, eu quero, eu não quero, eu preciso e eu não preciso. Estas diferenças e estes conceitos acontecem somente na vida dos nossos filhos, ou nós, enquanto mães, também vivenciamos isso na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia? Quantas vezes nós precisamos aprender a ouvir não? Por exemplo, até mesmo dos nossos filhos, esteja ele na idade que estiver, né? Nós ficamos muito presas em, por exemplo, o tema de hoje, o primeiro passo para o seu filho aprender a ouvir não. Aí nós imaginamos assim, bom, isso não é para mim, porque meu filho já tem 18 anos, já tem 20 anos, ou então já tem 15 anos. E realmente ele não consegue ouvir não, ele faz só aquilo que ele quer, mas já passou da idade, né? Mãe, o que eu quero falar com você neste vídeo hoje é sobre, primeiramente, aprendizagem. Aprender a aprender, independentemente da idade, e independentemente também do conteúdo ou do conhecimento que se deseja. Aqui, no caso, nós estamos falando de uma aprendizagem que está relacionada à comunicação, que refletirá no comportamento e nos resultados frente ao crescimento de ambos, filho e mãe, filho e família, independentemente do que seja, de qual contexto seja, de qual conteúdo seja. Quando nós falamos de aprendizagem, nós falamos de sentido, aquilo que faz sentido. E aquilo que faz sentido de dentro para fora. É isso mesmo. É um sentido, é um valor que tem o poder, a potência de me tirar daqui e me levar para cá. Ou seja, tem o poder de me tirar daqui, de onde eu não sei ouvir não, e me levar para cá, para um lugar onde eu aprenderei e desejarei a ouvir não, quando eu entendo que dentro deste processo existe um relacionamento de segurança e de confiança. Então, aquilo que muitas vezes nós teimamos em ficar batendo na mesma tecla e não reflete resultado algum, é porque de fato ali nós estamos muito mais direcionadas ou focadas não diria numa aprendizagem, mas numa situação de eu mando e você faz, vem aqui agora, faça isso agora, eu já te falei isso quantas vezes, não vai, pronto e acabou. Não, eu não quero, não vai sair com essa pessoa. Imagine, aqui nós estamos focadas em situações de ordem. Eu dou uma ordem e você obedece, ponto. E aí eu te pergunto, mãe, ainda que o resultado final aqui será que ele aprenda a ouvir não. Nas duas situações, tanto na situação da ordem quanto na situação da aprendizagem, os dois resultados serão o mesmo. Ele aprenderá a ouvir não. Porém, aí eu volto aqui para a situação da ordem
E eu questiono aqui, trago uma possibilidade de nós refletirmos. Será que aqui, na situação de dar a ordem, ele aprenderá, ele construirá uma aprendizagem, ou ele não fará tal situação, ou por medo, ou até mesmo por raiva, ou por... seja lá qual for a razão, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz da forma como ele queria. Ou seja, aquilo que você, enquanto mãe, tinha como matéria-prima um valor, e é muitas vezes, aliás, todas as vezes, enquanto mães, aquilo que nós vamos organizando e levando, orientando para os nossos filhos, faz parte da educação que passa por um processo de objetivo, de valores, de propósitos, na nossa escolha, vamos dizer assim, materna, né? Faz parte da nossa maternidade. Então, vamos dizer, aquele não que eu disse, não é simplesmente um não, né? Um não qualquer, mas é um não que tem ali um direcionamento, que tem um objetivo, que idealiza que a partir dali se produza X ou Y resultado. Ou seja, né? Quando nós entendemos isso, quando nós falamos nesta situação da ordem, em que momento vem para minha fala de mãe, para o meu comportamento de mãe, em que momento eu trago, né, junto os objetivos, os valores, os propósitos, a essência, aquilo que faz parte do que eu creio ser importante para a educação dele. Em que momento, na ordem, eu trago isso, né? Eu informo isso. E não é uma informação que precisa ser dita, mas é uma informação que ela vem carregada de sentidos. Consegue perceber aqui o que eu estou falando? Agora, na outra situação, que seria a situação da aprendizagem em si. A situação em que eu trago para ele, não sei de que forma, né? Se eu vou dizer, se eu vou explicar as razões, ou então, não sei. E aí cada um vai encontrar a sua melhor maneira de comunicar. Quais são os seus valores? Quais são os seus propósitos, os seus objetivos? O que para você, enquanto mãe, é importante que o seu filho tenha, né, consciência? Aqui, na segunda situação, que é a situação da aprendizagem, toda a comunicação, toda a orientação, todo o contexto vem carregado disso. Vou dar um exemplo. Seu filho está lá sentado na mesa para comer. E aí ele não quer comer um alimento X. Ou então ele comeu, né? Fez ali a alimentação e não comeu tudo. E você, por alguma razão, né? Você diz assim, não, você vai ter que comer tudo. Você vai comer tudo. Não pode sobrar nada. Você não quis pegar isso, então agora coma tudo. E aí começa o barulho, né? Porque ele não vai comer, porque ele vai... Enfim, de que forma você resolve essa situação? Dizendo para ele, impondo para ele que ele tem de comer tudo, porque se ele escolheu, ele tem que comer, ele tem de comer, ou você vai olhar para essa situação e falar para ele, me explique por que você não consegue ou você não quer comer tudo. Você já está satisfeito? Entendi. Então, vamos aprender uma coisa juntas ou juntos? Todas as vezes que nós formos escolher o nosso alimento para comer,
é importante que nós, isso, e você faz ali a sua orientação. Não vou eu aqui dizer para você, olha, faça isso, faça isso, faça isso. Não, mas leve para o seu filho uma possibilidade carregada de sentidos a ponto dele, a partir daí, refletir. Poxa vida, é verdade. Faz sentido. Eu garanto para você que naquele momento, naquela situação, sem ânimos, né? Sem barulho, sem gritaria, sem nada, é bem possível que ele volte a comer. E se ele não voltar, está tudo bem. Porque quantas vezes nós temos certeza de tantas coisas, vamos e blá, 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 e depois entendemos que não é aquilo. E nós fazemos o quê? Nós engolimos goela abaixo? Então, por que nós queremos que o nosso filho engula goela abaixo? Eu estou aqui não para defender ninguém, até porque o meu papel aqui não é esse, meu objetivo também não é esse, mas eu estou aqui para mostrar para você a diferença entre conduzir um processo onde nós podemos ir construindo os sentidos, os significados, os vínculos, e a partir daí, uau, quanto sentido nós vamos trazendo para aquilo que é feito, para aquilo que muitas vezes de outra forma é quase que impossível. Se nós olharmos, por exemplo, como fazer o meu filho a aprender, olha isso, aprender a ouvir não. Será? Não é? Então, nós aprendemos a ouvir sim, ou nós ouvimos sim no piloto automático. Porque a lógica é a mesma. Então, se você tem dito sim e nem tem percebido a forma como você tem dito sim, não é um processo de aprendizagem, né? Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos refletir isso, nós precisamos construir isso. O primeiro passo para o seu filho aprender a ouvir não é ele aprender como ele aprende, ele constrói, ele interage com todas as situações da vida dele. E ouvir não é apenas mais uma das situações. Como, por exemplo, aprender a ouvir sim. Aprender a ouvir, vai dormir, está na hora de dormir. Ou aprender que quando ele precisa trazer resultados no sentido do estudo, no sentido da alimentação, no sentido social, no sentido em vários, né, assim, em vários aspectos da vida dele. Né? Claro, se esta criança tem 1 ano de idade, se ela tem meses, nós estamos ensinando, nós estamos no processo, ou não estamos? Claro que estamos. Só que nós estamos dentro de um processo, por exemplo, quanto menor a criança, mais eu preciso mostrar, este processo precisa estar vivo em mim. Mais esse processo precisa estar vivo, depende muito das minhas ações. A criança vê, a criança faz. Os nossos filhos precisam de exemplo. Então, o primeiro passo para que o seu filho aprenda a ouvir não é ele ter um exemplo de uma mãe, né, ou dos pais que sabem ouvir não, ouvir sim, interagem dentro dos diálogos. E de que forma ele verá isso?
na rotina do dia a dia, né? No convívio que ele tem, no ambiente em que ele vive, no ambiente familiar, né? Onde os pais interagem entre si, né? Interagem com as pessoas, onde os filhos veem como os pais atuam frente à vida profissional, à vida social, não é? Não é dizer para o seu filho, olha, você precisa aprender a ouvir, não. Mas aí no primeiro momento, ou em muitos momentos em que você está, por exemplo, resolvendo situações da sua vida profissional ou conjugal, entre seu esposo, enfim, ali você demonstra exatamente uma incapacidade ou uma total falta de construção ou de exemplo daquilo que você tanto quer que ele faça, né? Então, repetindo e chovendo muito no molhado para ficarmos encharcados disso, né? E eu não me canso de dizer isso, até porque isso é algo que para mim é a base, é o alicerce de todo o meu trabalho de orientação, né? Como nós aprendemos a agir melhor com os nossos filhos, como nós lidamos de uma forma a entender e a nos conectar, independentemente da fase em que os nossos filhos estejam. Como é que nós aprendemos a sermos exemplo dentro deste processo, né? Por exemplo, de aprender a ouvir. Como é que nós fazemos tudo isso? Construindo, buscando sentido para aquilo que nós fazemos. E, mais ainda do que isso, traduzindo, transformando estes sentidos numa vida que leve exemplo. E eu não estou dizendo de situações que não sejam reais, que não sejam verdadeiras. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós só validamos de fato as nossas palavras quando as nossas ações confirmam tudo aquilo que é dito. E muitas vezes, mas muitas vezes, aquilo que nós achamos que precisa ser dito nem é necessário dizermos, porque nós já vivemos isso, nós damos exemplo disso, né? Como nós ensinamos o nosso filho a ser íntegro, como nós ensinamos o nosso filho a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser disciplinado, a ser focado, como nós ensinamos os nossos filhos a respeitar, como nós ensinamos os nossos filhos a amar. Como é que nós fazemos isso, mães? Ou seja, não é diferente para ensiná-los a aprender como ouvir não. Nós estamos aqui com um contexto diferente, com conteúdo talvez diferente, mas a lógica deste processo é a mesma para todas as aprendizagens que nós formos levar para os nossos filhos. Não podemos nos esquecer que para que haja uma aprendizagem, eu vou transformar, né, na verdade, a informação num sentido, numa informação mais profunda, numa ação, novamente uma nova informação, um novo sentido, e tudo isso vai somando e vai resultar em conhecimento, em aprendizagem. É lindo, é muito lindo, porque quando nós falamos em aprendizagem, nós falamos em consciência, em mudanças de atitudes, ou então nem tanto em mudanças, por exemplo, em algumas situações em que nós já temos o hábito de fazer algo dessa forma que esteja sendo, que está dentro do processo
deste processo de aprendizagem, né, daquele conteúdo ou daquele conteúdo, talvez não seja o caso de mudar, né, o conteúdo ou a ação, a atitude, mas seja o caso, por exemplo, de acrescentar algo, né, conforme nós vamos caminhando dentro de qualquer processo de aprendizagem, nós não temos limite neste sentido, né? O conhecimento, a aprendizagem nos leva ao crescimento. Então, se pensarmos no limite, eu já aprendi a ouvir não, então acabou, ali é o limite. Não. A partir dali nós vamos para um outro, porque nós estamos dentro de um processo de crescimento. Então, eu aprendi a ouvir não. Ok. Depois eu vou interagir com este ouvir não. Terei a possibilidade de aprender a ouvir não, perfeito, mas quem sabe, por que não, a partir desta aprendizagem, começar a partir deste não a negociar. Então, como eu posso fazer desta forma? E desta? E desta? Tem uma vinhetinha, né, de um programa que eu acho muito legal, né, que é uma história puxa outra. Eu vou copiar isso para o nosso conteúdo, para o nosso vídeo e dizer aqui que uma aprendizagem puxa a outra e todas elas se transformam em crescimento. Em crescimento do nosso filho, mas em crescimento também da nossa maternidade, da nossa vida enquanto mães. É muito interessante que quando nós queremos que o nosso filho nos ouça, né, como uma ordem, como uma coisa obrigatória, nós vamos entender que nem ele produzirá um resultado legal e nem nós ficaremos satisfeitas, ou então aquela coisa assim, não cabe mais dentro deste contexto hoje, século 21, né? Nós vivermos um relacionamento de mãe e filhos, ou filho, ou filha, ou relacionamento, onde o eixo central deste relacionamento não seja a conexão, o vínculo. E quando há vínculo, quando há conexão, não tenham dúvidas alguma, haverá sempre aprendizagens. Ainda que algumas delas nós tenhamos que talvez mudar primeiro em nós, ressignificar em nós muitas coisas, porque lá na nossa educação nós fazíamos e pronto, nós não discutíamos. Eu esses dias recebi uma mensagem de um seguidor, né, de uma pessoa X, não é nem um seguidor, mas tinha um vídeo numa rede social, e aí o tema desse vídeo era exatamente parecido com este, né? Só que não ao ouvir não, e sim como colocar limite no seu filho. E aí essa pessoa deixou um comentário gigante assim: eu dou o curso de cinta, né? Na minha época não tinha converseiro não, na minha época não tinha ninguém que explicava nada, na minha época era meu pai falava e nós fazíamos. E hoje aqui na minha casa, ai do meu filho se ele abrir a boca quando eu falar para ele fazer alguma coisa. Eu falo, eu mando, pronto e acabou. Ou seja, tá cheio de gente por aí fazendo isso, né? A gente sabe disso. E eu fiz isso, né? Durante a educação das minhas filhas, em quantas situações, em quantos momentos eu acabei fazendo isso. E graças a Deus eu tive a oportunidade, e todas nós temos, de ressignificar, de transformar. Não que aquilo que nós tenhamos recebido tenha sido ruim,
ou descarte isso. Não, mas nós vivemos isso num outro contexto. Este contexto, hoje, nos pede conexão, nos pede vínculos para que, de fato, haja um processo e não seja algo imposto, uma ordem a ser cumprida. Não existe eu mando e você obedece, mas existe sim, com certeza, o nosso papel, o nosso lugar dentro deste relacionamento de mãe e filho. Claro, não estamos discutindo a sua autoridade. A sua autoridade é indiscutível, porque ela existe, ela é real e ela é tua. E é justamente por isso é que você e eu, por esta autoridade ser tão valiosa, é que nós precisamos fazer valer esta maternidade, nesta autoridade em sermos mãe. Tá bom? Espero que este vídeo tenha sido importante para você e, se foi, que você possa compartilhar, que você possa clicar aí, curtir e mandá-lo para quantas mães você achar que seja importante, tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo conteúdo.